Bom dia, primeiramente, a todos, tá? Hoje eu vou estar com um bate-papo aqui com um dos conselheiros tutelar da Zona Norte, tá? Me diga, quem é você, meu amigo conselheiro? Sou Márcio Valões, conselheiro tutelar da Zona Norte. Meu amigo, sobre sua profissão. Eu tenho algumas perguntas relacionadas ao nosso amigo conselheiro Márcio. São 7 perguntas, Márcio, e é relacionada à questão do qual é o atendimento de vocês? E a primeira pergunta é sobre o nível estadual. Eu sei que você é conselheiro em nível local, mas às vezes, se a gente pegar o nível municipal, pode se comparar ao nível estadual, né? E eu quero saber de você quais são as principais iniciativas e políticas públicas específicas implementadas pelo governo estadual para abordar a questão da gravidez na adolescência e como essas iniciativas estão sendo monitoradas e avaliadas em termos de impacto estadual ou municipal. Sua pergunta é muito importante, mas como conselheiro também vou deixar essa pergunta para você se responder através de pesquisa. Porque o que é que acontece? A pergunta que você fez foi de política de saúde e não de política de proteção, no caso. A questão que você pergunta sobre o que é feito, o que deixa de ser feito, a Secretaria de Saúde do Estado e do município, ela pode sim te dar uma resposta mais, eu acredito, mais elaborada. Nós, quanto Conselho Tutelar, recebemos sim as informações de gravidez na adolescência e quando recebemos, nós atuamos quanto Conselho Tutelar. E aí a gente entra com as medidas de proteção, fazendo os nossos encaminhamentos, fazendo tanto estudos psicológicos como o estudo social, para a gente ter esse panorama de como nós podemos atuar em cada caso. Mas sobre a sua pergunta, ela pode ser respondida pela Secretaria de Educação. Aí, sim, respondendo de forma pessoal, não como conselheiro, vejo que ainda é muito ineficiente, porque políticas públicas elas podem ser criadas, né, efetivamente, para ela gerar uma conscientização melhor sobre a gravidez na adolescência. Está trabalhando a questão de políticas públicas, projetos, iniciativas, dentro da escola, dentro da família. São vários contextos que pode ser inserido essa questão da gravidez na adolescência, que aqui no nosso estado ainda é muito grande. E aí, a adolescente engravida, um ano, 2 anos depois engravida novamente, é sinal de que políticas públicas, infelizmente, elas não estão funcionando de forma efetiva dentro do nosso estado. Márcio, como conselheiro municipal, geralmente eu crio um questionamento sobre o que é passado nas escolas. Eu sei que você atende de várias crianças, né, em questão de vulnerabilidade, mas a nível de conhecimento, por exemplo, assim, hoje as matérias que são dadas são geografia, física, matemática, matérias importantes para o decorrer do ensino médio até o ensino superior. Mas você não acha que fazer uma inclusão sobre educação sexual nas escolas e focasse a questão sobre a relação em si, o que pode ser ocasionado, o que pode ser evitado, você entraria em contexto sobre se realmente deveria ser inserido a matéria de educação que relata sobre como é que vai ser o primeiro início de uma relação sexual para o adolescente, o que pode ser prevenido, as ocasiões que pode decorrer uma gravidez indesejada, sobre o seu trabalho. Você costuma. É muito rotineiro fazer um atendimento a uma adolescente com gravidez indesejada que não quer o filho, que quer dar para outra família, mais ou menos. É esse contexto a pergunta. Quando você fizer as outras perguntas, aí eu gostaria que você fosse mais sucinto, porque tu está fazendo perguntas em cima de outras, mas eu vou tentar responder da melhor forma possível. Sobre a educação sexual dentro da escola. Educação sexual dentro da escola. É um tema, um debate que é extremamente polêmico, do qual não deveria ser. Não deveria ser. A questão dos temas transversais abordados dentro da escola, como uso de droga, questão das doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência, bullying, homofobia, são temas transversais que devem ser discutidos tanto na escola quanto dentro de casa,
principalmente discutido dentro de casa. Mas assim eu te digo, nós temos ainda muitos paradigmas que precisam ser quebrados, porque a sociedade ela é multifatorial, cada um tem o seu jeito, sua subjetividade, tem o seu entendimento, e às vezes é levado para dentro da escola temas centrais, como gravidez na adolescência, abuso sexual, e aí tem pessoas que se sentem incomodadas, principalmente os pais que não têm diálogo com o filho, e a escola, quando tem esse diálogo, os pais vêm buscar o conselho tutelar, porque acha que o direito do filho está sendo violado quando é explicado sobre temas tão importantes que salvam vidas. Outra pergunta que você faz sobre a questão das demandas que chegam no Conselho Tutelar sobre jovens grávidos. Na maioria das vezes, é encaminhado do hospital para que nós façamos as diligências e verificar como é que está a criança e verificar como está a adolescente, se algum direito foi ferido nesse quesito. E aí a gente entra com os nossos procedimentos. Na maioria das vezes, não é para entregar uma criança, mas caso a mãe deseje tanto, menor de idade não, ela pode fazer a adoção de seu filho. Se ela desejar assim, ela pode doar o seu filho sem constrangimento nenhum, e nós temos que fazer os procedimentos. No caso, este primeiro contato, a própria maternidade. E outra questão, a pergunta que eu vou lhe fazer, qual é a maior dificuldade hoje que um conselheiro enfrenta quando vai buscar o filho de uma adolescente que não quer? Qual é a maior dificuldade da família que não quer entregar a criança? É da própria mãe que está com receio se entrega ou não entrega? É sobre essa questão de buscar. Existe algum impedimento ou do pai ou da própria família da moça que não desejou ter o filho? Pois é, se ela desejar entregar o filho para a adoção, ela pode, sem constrangimento nenhum. É feito todo o estudo social com psicólogo, estudo social com assistente social, logicamente, e com psicólogo. Se ela desejar, assim ela pode. O conselho tutelar não tira filho de ninguém. Não tira filho de ninguém. Não é uma das nossas atribuições tirar filho de ninguém. O que acontece em algumas ocasiões? Se ela desejar, ela pode entregar o filho dela e essa parte é feita de forma jurídica. Ok. O conselho tutelar atua em situações de direitos violados, principalmente quando a criança está numa situação de risco. O conselho tutelar, quando tem uma criança, um adolescente em situação de risco, nós colocamos ela numa família, na família, como chama a família? Família extensa. A família extensa. E aí, com pai, tio, avó, a gente tenta deixar ela no seio familiar. Se um pai ou uma mãe está ferindo o direito delas, nós colocamos na família extensa. Se a família extensa não encontrarmos ninguém da família extensa, o conselho atua de forma emergencial naquele caso, encaminhando a criança ou adolescente o acolhimento institucional. O acolhimento institucional. E aí ele vai ficar ali até que saia uma determinação judicial. E a nossa atuação é pela questão do direito, a garantia de proteção, né, à vida, à saúde, para que essa criança, esse adolescente, não seja submetido, que ele não seja colocado, que ele não permaneça numa situação de violência. E aí é feito toda a questão de trabalho com esses familiares, e a justiça, quando acha que a criança deve retornar, o adolescente deve retornar para a família, assim eles fazem. Focando sobre reincidência de menor, há muita reincidência de moças jovens grávidas, sempre mantendo uma constância de ter filho e fazendo doação, ter filho fazendo doação. Existe uma reincidência grande nessas moças que já doaram seus filhos pela primeira vez? Houve uma segunda vez? Olha, sobre essa questão de estatística, sobre o quantitativo, como não passa pelo Conselho Tutelar, não passa pelo Conselho Tutelar essa questão de
colocar a criança para adoção, não é do Conselho Tutelar. Então, eu não tenho essa estimativa para lhe passar. Não, não, Mas, mais ou menos assim, a pergunta é sobre se você já viu algum caso, você já fez algum atendimento em que já era sua segunda vez pegando a criança com a mesma mãe, não dizendo que é o mesmo filho, mas um outro, de um fruto de uma outra relação? já assim, aqui não era um caso de uma menor, de uma adolescente, mas um caso do qual acontece de mães ter 5 filhos em situação de institucionalização. As crianças estão em situação de acolhimento porque a mãe tem filho, aí negligencia os direitos dos filhos, depois ela tem mais um filho, e é recorrente, pessoas que têm 5 filhos institucionalizados por não garantir direito deles, dessas crianças. Sim, existe. E sim, é um tanto complicado, porque a gente fica se perguntando, né? Por que, que a política pública, porque o hospital, porque a maternidade, eles não orientam. Tem outras formas, né? Eu dando a questão de opinião. Tem outras formas dessa mãe, se ela quiser ter filho, ok, ela pode. Mas a gente verifica que essas crianças que estão nascendo são todo tempo são submetidas à questão de violação de direitos. Felizmente, sim, existe. Não é recorrente, mas existe. É, se você fosse dar um conselho hoje para alguns jovens, qual seria seu principal conselho assim que você tornaria isso como uma lei para você? Qual seria o segmento para Eu aquela mãe que começaria. para aquela mãe que fosse, eu pretendo ter um filho, mas não sabe, não tem condições, não tem emprego. Qual seria o teu conselho mesmo, na tua opinião? Tá. Como conselheiro, daria um conselho. Primeiro, do Estado. O Estado tem a responsabilidade dele nessa questão da gravidez na adolescência. Por quê? E explico. Né? Quando você cria políticas públicas eficientes, quando você dá garantias para essa criança, para esse adolescente, para esse pai, ter um emprego, ter uma capacitação, para que essa criança ela esteja inserida em programas sociais, em projetos sociais, do qual ela possa, de fato, ter uma visão diferente de futuro, aí eu te digo, já é uma grande coisa que o Estado está fazendo por esse jovem, por essa família. O pai, às vezes, ele não tem as instruções corretas, não sabe como lidar com o filho, às vezes é extremamente negligente e às vezes é simplesmente conhecimento, ignorância por desconhecimento sobre determinados fatos. Ele viveu assim, ele cresceu assim e os filhos serão só espelho da sua própria atuação. E aonde da maioria desses jovens estão inseridos, essa é uma regra, essa é a cultura. Infelizmente, que esses paradigmas, essas regras, esses costumes, eles precisam ser quebrados. E para os adolescentes que estão hoje, eu digo, não é porque as coisas são assim que você tem que ser assim. Então você pode fazer diferente, você pode agir diferente, você pode investir na sua educação, pode buscar projetos sociais. E entendo que, em meio às dificuldades, a gente pode fazer diferente, a gente pode ser, eu digo, a gente pode ser dono da nossa própria história. Não é porque minha mãe engravidou, não é porque meu pai não teve condições que eu tenho que engravidar com 12, 13, 14 anos. Eu posso, sim, perguntar para um professor, eu posso, sim, perguntar para o meu pai, para minha mãe, de como eu devo me prevenir, né, nas questões de relações sexuais, não só pela gravidez, mas sim pela questão das DSTs. E eu digo mais, pais, converse com vossos filhos, não tenha medo, porque se você não ensinar aos vossos filhos, a rua vai ensinar. E a rua não tem a mesma preocupação que vocês. Então, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade do próprio adolescente, que ele também tem que querer fazer as coisas de uma forma diferente. Márcio, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que as suas palavras não ficou somente aqui hoje, mas vai repercutir vários dias ainda, por causa que isso vai ser uma apresentação de fato muito importante
para vários alunos que estão precisando ouvir a sua palavra, né, de fato. Porque hoje eu creio que uma gravidez na adolescência, você deixa de ser alguém a longo prazo. Você perde seu caminho, perde a expectativa, porque tem que cuidar de criança, você tem que correr atrás disso, então você perde um tempo. Não estou dizendo que todo filho é indesejável, estou explicando que a partir do momento que você tem um filho, você perde várias oportunidades no momento, entendeu? Oportunidades que poderiam ser E, aproveitadas hoje, você está perdendo e não sabe quando vai surgir novas oportunidades. Então, a sua palavra, eu gostei muito da sua entrevista, viu? Se tiver outra oportunidade, a gente pode conversar mais. Eu creio que vai haver outras oportunidades, porque esse é um tema muito importante hoje, não só para apenas um trabalho da faculdade, mas a nível municipal e estadual também, né? Muito obrigado mesmo. E, cara, só tenho que te agradecer.